Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Bem-vindos a mais uma meditação, enfim, uma reflexão sobre o Evangelho Dominical e gostaria de partilhar convosco esta que é a semana do 33º domingo do Tempo Comum. Estamos, como já tinha até afirmado na semana passada, estamos próximos do final deste ano litúrgico, que termina já na próxima semana, através da solenidade de Cristo Rei. E então, as leituras que são apresentadas pela Igreja nestas semanas, inclusive a primeira leitura, o Evangelho do próprio domingo de Advento, primeiro domingo do Advento, abordam temas escatológicos. Ou seja, a palavra escatologia é uma palavra assim que muitas pessoas sempre franzem muitas as sobrancelhas quando a ouvem. Escatologia é uma palavra que significa, eschatos, significa aquilo que sucederá temporalmente em último lugar. Ou seja, escatologia é aquilo que sucederá nos últimos tempos. Coisas que, obviamente, ninguém conhece, mas estão previstas por Deus. Então, este Evangelho de hoje, concretamente, aborda um discurso escatológico de Nosso Senhor. Recordam-se, desde as últimas semanas, Nosso Senhor está em Jerusalém, na Cidade Santa, não mais sairá dali. E, como nós reparámos nos domingos anteriores, Nosso Senhor, enfim, teve com os escribas, depois viu a viúva, elogiou uma viúva, como na semana passada, recordámos, e agora ele sai do templo e os discípulos começam a elogiar o templo, as pedras, os ornamentos do templo. Que coisa extraordinária, que coisa bela, que coisa faustosa e grandiosa, como é digna da grandeza de Deus, ou como é digno, não é, o templo. E Nosso Senhor, em face disso, para preparar aos que estão diante de si e para nos preparar a nós, Nosso Senhor sai da cidade, ou seja, fica nas imediações da cidade e vê Jerusalém diante de si e faz uma série de previsões escatológicas, ou seja, de acontecimentos vindouros, trágicos, grandiosos. E então o Evangelho de hoje trata precisamente de um trecho desse discurso escatológico. É o capítulo 13º de São Marcos, versículos 24 a 32. Então, o que é que diz o Evangelho? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, isto é, nos dias futuros, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Ou seja, depois de uma grande aflição, no latim, a Vulgata é tribulationem, uma grande tribulação. E Nosso Senhor é curioso porque esta frase, este contexto, dá-se depois de Nosso Senhor anunciar a vinda de falsos profetas e de falsos cristos ao mundo. Ou seja, Nosso Senhor, diante da Cidade Santa, aos seus discípulos anuncia grandes dificuldades que virão no futuro, grandes enganos, grandes engodos, não é? Com falsos cristos e falsos profetas. E além disso, enfim, a humanidade que cairá bastante, muito, de tal modo que o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu. Imagina, coisa inacreditável. As forças que há nos céus serão abaladas. Aqui, forças, na Vulgata, virtutes, ou seja, que significa propriamente força, serão abaladas. Abaladas. Mas no caso concreto, no original, e no latim é movebuntur, mover-se-ão, porque estas forças aqui são as estrelas errantes, digamos assim. São os asteroides, são as estrelas cadentes, são os cometas, que nesses dias aparecerão em grande quantidade, não é? E de uma forma completamente fora do normal. Resultado, as pessoas ficarão pasmas a olhar para aquilo, para os grandes acontecimentos que se darão no céu. E por isso as forças que há nos céus serão abaladas. E então hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, isto é, de todos os quadrantes da terra, da extremidade da terra à extremidade do céu. Ou seja, toda a humanidade será reunida e mesmo as que estão sumo terre, ou seja, mais baixo da terra, ad sumum celi, ou seja, do baixo da terra até ao alto dos céus, todos se reunirão e serão levados até a Deus, diante do olhar de Deus. E dar-se-á, nesse momento,
aquilo que a teologia nos chama o juízo final. Juízo final. Isto é uma coisa que assusta bastantes pessoas. Não é? Afinal de contas, mas haverá um juízo final, mas Deus é juiz. Reparem que, se forem ver a Escritura, dos atributos que mais se dá a Deus no Antigo Testamento e no Novo, é Deus enquanto juiz. O próprio São Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que será justificado, ser-lhe-á feita justiça pelo justo juiz, que é Nosso Senhor. Vejam o que é que diz, por exemplo, aqui o Catecismo da Igreja Católica, quando no artigo 7º do Credo, ao comentar, ao fazer uma explicação do artigo 7º do Credo, que diz onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Não é? O Credo que nós rezamos todos os domingos na missa. Então, às tantas, aqui no ponto 675, diz assim: a última prova da Igreja, ou seja, são os últimos tempos, não nos vamos alarmar, não são tempos atuais, são tempos últimos. Fala então da última prova da Igreja. Antes da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Serão acontecimentos tão assustadores, não é? Que muitos crentes, mesmo, apesar de quererem, ficarão abalados, ficarão perplexos, tremerão de pavor. E depois aqui mais às tantas diz assim, fala do mistério da iniquidade, ou seja, porque o mal, certamente, e nós, aliás, não podemos negar, fechar os olhos às evidências, o mal espalhar-se-á de uma forma assustadora pelo mundo. Assim como a luz do sol se estadeia pela face da Terra em poucos segundos, porque a velocidade da luz é rapidíssima. Hoje em dia também. O mal espalha-se pela face da Terra de uma forma brutal, através desta globalização, não é? Através desta net na qual vivemos, de redes eletrónicas, redes sociais, redes através das quais tudo se fica a conhecer em poucos segundos. Ora, com isso, espalhar-se-á também o mal, a amoralidade, mais até do que a imoralidade, a amoralidade, a perversidade dos homens, a maldade dos homens, estará evidente aos olhos de todos. E com isto se porá a descoberto, como diz aqui o Catecismo, o mistério da iniquidade, o mistério do mal. De tal modo que vai dizer que a suprema impostura religiosa será a do anticristo. Ou seja, surgirá dentro do mal, mesmo dentro da própria religião, uma figura que é o oposto de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o anticristo. Isto é, um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo. A exaltação do homem. Não é mais de glória a Deus nas alturas, mas é o homem que é exaltado, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Naturalmente que não quer dizer que seja uma figura, este anticristo. São João, na sua carta, numa das suas cartas, diz que aquele que nega a Nosso Senhor, aquele que nega a verdade trazida por Nosso Senhor, aquele que nega a doutrina de Nosso Senhor, esse é o anticristo. De modo que há muitos anticristos. Não é? Ou seja, todos aqueles que negam. Mas hoje em dia, os que negam são muitíssimos. De maneira que esse mal está espalhado pela face da terra. Então, caríssimos irmãos, não nos devemos alarmar com este Evangelho. Não é? Há pessoas que até têm medo de ler, quando abrem a Bíblia num trecho como estes, têm medo. Ai meu Deus, o que é que são estas coisas? Coisas assustadoras. De facto, há padres da Igreja que fazem uma alusão a este escurecimento do sol e ao escurecimento também à perda da claridade da lua. Porque o que é o sol? Nosso Senhor é sol de justiça. Então posso fazer uma analogia com a luz do sol de justiça, a luz de Deus que deixa de brilhar sobre nós, sobre a humanidade. E, claro, tudo começa a ficar frio, tudo começa a ficar gélido, tudo começa a morrer, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Então, a partir do momento em que Nosso Senhor, os raios, da graça, deixam de penetrar nas almas dos fiéis, nas almas, enfim, no mundo, significa então que dá-se uma escuridão completa. E, consequentemente, e agora outra parte desta analogia, a lua
que não brilha por si mesma, mas brilha pelo sol. A lua é acreditada ou é vista como a igreja. Ou seja, os padres da igreja veem a lua como figura da igreja, porque a igreja é resplandecente de glória, de beleza, não é? É santa, a igreja é santa, porque unida ao sol, recebe a luz do próprio sol. Ora, se o sol deixa de iluminar as almas, não porque ele deixou de brilhar, não é isso, mas porque as almas se afastaram do sol. Não é? Hoje em dia há um afã das pessoas apanharem sol, porque é apanhar sol porque o sol faz bem. Mas espiritualmente está-se a dar o contrário. As pessoas afastam-se do sol. As pessoas afastam-se daquela luz que faz ver as coisas como elas são. E as pessoas criaram mentiras para elas mesmas e vivem das mentiras que elas próprias criaram. Vejam só estas ideologias de género, por exemplo. Nós sabemos que existe homem e existe mulher. Não existem outras coisas, ou seres híbridos, não é? Uma mistura de gato com sapato. Não existe. Ora, a realidade é essa. A luz do sol, ou seja, a graça de Deus, e ainda mais a nossa consciência, a nossa razão, faz-nos perceber isso. Qualquer criança que acabou de acordar para a vida percebe isso. Mas querem o ser humano, de tal modo, não quer mais a luz de Deus e quis criar uma luz artificial para viver dela, dessa artificialidade, que quer criar, inclusive, seres artificiais. Não baseados na verdade eterna, mas baseados num novo conceito de luz, não é? De razão e num novo conceito de humanidade. É o homem propriamente, como diz aqui o catecismo, é o homem a fazer-se passar por Deus. E, claro, um dos instrumentos dos quais ele se utiliza é a tecnologia, a técnica, não é? Através da qual ele consegue quase que criar do nada, quase, não é? Porque só Deus cria do nada. Mas o homem transforma a ponto de querer criar novas situações e novas realidades que são contrárias à própria bondade de Deus, à verdade de Deus. Então nós não nos devemos, apesar de tudo isto, apesar desta situação dramática, e apesar de os homens se estarem cada vez mais a afastar da luz do sol, não é? E com isso a própria Igreja, que dessa luz vive, também está a perder o seu impacto. Digamos, o ensinamento da Igreja não é como era, não se dizem as coisas como deviam dizer. Por vezes, ou muitas vezes, até se dizem coisas contrárias ao próprio ensino da Igreja. Não é? Às vezes nós pegamos num credo e vemos um comentário ao credo, a um ponto básico da nossa fé, deturpado, e muita gente cai na armadilha, porque é uma pessoa da autoridade que o faz. Coisa horrorosa. Então, é propriamente a lua que não dá a sua luz, que vem, aliás, do sol. Diz a Vulgata, a luna non dabit splendorem suum, ou seja, a lua não dará do seu esplendor, o esplendor da lua que ilumina, enfim, os homens, sobretudo à noite, no meio das trevas. Bom, então este discurso, caríssimos irmãos, é um discurso super importante. Não nos deve alarmar, não é? Este discurso escatológico, não é? Dos últimos acontecimentos, que nos fala de uma segunda vinda, a vinda de Nosso Senhor, uma segunda vinda que é chamada a parúsia. Nosso Senhor virá no fim dos tempos, a parúsia. E esta vinda do fim dos tempos realmente sempre trouxe muita especulação teológica, desde os primeiros padres da Igreja. Inclusive, alguns até fizeram uns comentários que hoje em dia, enfim, são vistos como propriamente não muito corretos, porque também não havia muita ainda ciência teológica, muita base teológica, e sobretudo ao basearem-se em trechos do Apocalipse, acabaram por um pouco derrapar acerca do que sucederá no futuro, porque realmente ninguém sabe o que sucederá no futuro. E é o que se chama habitualmente essas previsões, essas tentativas de apreensão do futuro, não é? E de compreensão do futuro, para conseguirmos, inclusive, construir já o presente. Isso é o que se chama de milenarismos. Inclusive, há seitas, não é? Que nós acho que todos conhecemos, que acreditam que Jesus virá uma segunda vez à Terra. Não é? Os bons, no caso, 144 mil bons, só. Não há espaço para mais ninguém. Não é? 144 mil viverão novamente,
E Jesus virá pessoalmente em carne e osso à terra e viverá 1000 anos com eles aqui na terra. Depois desses 1000 anos, caput-se, acabou tudo novamente. Quer dizer, é uma coisa, é uma apreciação assim à letra, muito, digamos, muito limitada do que serão esses acontecimentos que não conhecemos. Isso, ao longo da história da Igreja, apareceram grupos, né, que defendiam essas teorias. E, inclusive, grupos que defendiam outras teorias. Porque, por exemplo, quando se fala de uma ressurreição, que Nosso Senhor vai dizer aqui, através dos anjos, né, que as almas ressurgirão, como aliás na primeira leitura de hoje, do profeta Daniel, que as almas ressurgirão, né, voltarão à vida e são apresentadas diante de Deus. Ora, isto significa que serão julgadas por Deus, pelo próprio Deus. E após esse julgamento, dar-se-á uma triagem. Os bons, os fiéis, e os maus, ou os infiéis. E para mostrar toda esta realidade, vejam como Nosso Senhor dá-nos uma parábola tirada da vida comum, de todos os dias, sobretudo daqueles tempos, muito interessante. É a terceira imagem que Ele dá de uma figueira. Ele utiliza-se da imagem da figueira. Diz assim: aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Isto é uma coisa de senso comum, não é? Quem tem uma figueira em casa sabe que quando começam a brotar as folhas, significa que está próximo o verão. É uma coisa que é evidente, não há por onde não acontecer assim. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quer dizer, esta geração, naturalmente, não é a geração que estava diante dele, não é? Porque morreram e não aconteceu nada disso. A geração é a geração humana, ou seja, os homens não se extinguirão da face da terra sem que isto aconteça. Ou seja, isto acontecerá. A palavra de Deus, a palavra de Nosso Senhor. Não é? Agora vejam só que ele utiliza-se desta imagem da figueira para mostrar como, quando se derem esses acontecimentos na terra, é sinal de que a vinda de Nosso Senhor está realmente para acontecer. Que sinais são esses? Bom, alguns estão aqui, outros não estão neste trecho de São Marcos, estão noutros evangelistas, mas alguns destes sinais são realmente bastante dissecadores, que já foram até tirados deste contexto. Um dos sinais é precisamente a perda da fé. Não é? A vinda de falsos profetas é um castigo pela perda da fé. Porque não é que o falso profeta faz tirar a fé. Também. Não é? Nós vemos hoje seitas aos montes. Não é? Inclusive seitas também que no ano 2000, quando achavam que os tais milenaristas, que o mundo ia acabar, subiram numa montanha e acabaram por se suicidar a todos. Lembro de ter visto uma notícia acerca disso. Está bom, mas não é que esses falsos profetas surgem e realmente vão tirando as pessoas da verdadeira fé. Isso também acontece. Mas é que o problema é que estes falsos profetas não surgem assim do acaso. Estes falsos profetas surgem do conjunto do povo fiel que perde a fé. Ou seja, a partir do momento em que se começar a perder a fé e começarem a surgir esses profetas oriundos da perda da fé, isto é sinal de que o tempo está próximo, a vinda de Nosso Senhor está próxima. Ora, eu compreendo, isto aqui à guisa de conclusão, compreendo que hoje em dia, em face do que está a acontecer na Terra, muita gente se coloca esse problema. Não será o fim do mundo? Não é? Já me vieram perguntar pessoas, enquanto sacerdote, sou padre, as coisas estão tão estranhas na face da Terra. Não é? As coisas, não só do ponto de vista natural, realmente, as coisas do ponto de vista natural, é o vulcão, etc., e os acontecimentos, os fogos, parece que o mundo está a arder, o mundo está a virar-se do avesso. Não será o fim do mundo. Não é? E sem falar também da parte humana. Sem falar da parte humana, que é, digamos, a perversão, que inclusive agora tenta alcançar inclusive o próprio berço onde estão as crianças, né? Perverter as crianças desde o próprio berço. Quer dizer, esta perversão, este mal moral, juntado ao mal físico, digamos, ao mal natural que nós temos visto na natureza, não será isto um prenúncio, um sinal de que está tudo para acabar? Não é? Ora, nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. O fim do mundo não virá agora. É óbvio que não virá agora. Não virá por uma razão muito simples.
Porque Nosso Senhor, no Pai Nosso, convida-nos a dizer: venha a nós o vosso reino. Ora, o reino de Deus, o reino de Nosso Senhor, não veio. Não há previsão de que venha amanhã, mas virá. E de maneira que estes acontecimentos que nos parecem realmente grotescos e dantescos, isto parece da Divina Comédia, o que está a acontecer. Basta. Eu entendo que há pessoas que não gostam de olhar para a realidade como ela se apresenta e pensam assim: não, o mundo está normal, é o decorrer natural dos acontecimentos. Não é. Realmente as coisas têm decorrido de uma forma simplesmente assustadora para quem tem os dois olhos abertos, e basta até apenas um deles estar aberto. Entretanto, nós devemos ter a certeza de que tudo o que acontece, tudo o que está a acontecer, está dentro dos planos de Deus. Provavelmente haverá uma intervenção de Deus. Vir o fim do mundo agora? Não. Tanto mais, isto agora para quem é devoto de Nossa Senhora, devoto de Nossa Senhora de Fátima, tanto mais que Nossa Senhora, no terceiro segredo, como todos, enfim, conhecem, no terceiro segredo Nossa Senhora fala de grandes calamidades, inclusive diz que várias nações desaparecerão. Isto realmente é uma coisa que nos assusta. Nações que vão desaparecer. Mas Nossa Senhora diz uma outra coisa que é super importante, não é? Do ponto de vista da fé da Igreja, e inclusive também para nós, mas sobretudo pela razão de ser das coisas. Nossa Senhora diz: por fim o meu imaculado coração triunfará. Olha, o triunfo não se dá no céu. Nossa Senhora não vai triunfar só no céu. Isso é óbvio, isso é uma evidência. Nossa Senhora não vai dizer, não veio a Fátima falar de evidências, não é? Dizer que 2 mais 2 é igual a 4. A Nossa Senhora diz que depois das calamidades, essas calamidades realmente dar-se-ão, haverá grandes dificuldades na humanidade, mas Deus irá triunfar. Nós não sabemos como será. Não será um modo milenarista, não é? Dos 1000 anos na Terra, só para alguns, não é? E sobretudo com aquelas datas e com aqueles conceitos que foram tomados da Escritura erroneamente, mas que se dará, isso é certo que se dará. De maneira que nós devemos encarar este Evangelho de hoje com muita esperança. Por um lado, nós estamos a chegar a uns tempos realmente que parecem os tempos previstos por Nosso Senhor aqui, como os tempos apocalípticos. Não são os tempos apocalípticos, porque realmente nós temos a certeza de que a Igreja, não é? E que o próprio Deus ainda fará sobressair o bem no meio de todo este lodaçal no qual nós vivemos. Mas, por outro lado, nós realmente temos de olhar para o mundo e perceber que tudo o que está a acontecer deve nos fazer refletir, a pensar como as coisas são sérias. E, sobretudo, abrirmos os olhos para a maldade que, infelizmente, existe. E nós, se formos reparar no que está a acontecer, nas leis iníquas que estão a ser aprovadas, nas atitudes loucas que são tomadas, às vezes por coisas absurdas, às vezes até por fake news, não é? Depois, o diretório propriamente que a gente vê que é dado pelas redes sociais, vai toda uma certa linha. Quem se opuser ou minimamente contestar ou apenas fizer ver que talvez não seja assim, é imediatamente, não é, arrebentado numa praça pública digital. Então nós temos de ver que a realidade hoje deve nos deixar a pensar, a ponderar até onde é que isto vai levar. E ao mesmo tempo deve-nos então fazer agarrar mais à oração e à confiança em Deus, porque Deus Nosso Senhor não nos abandona, não é? Diz aqui Ele: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo, até ao fim dos tempos. De maneira que, caríssimos irmãos, ao mesmo tempo que meditamos, pensamos, não é, com um certo temor filial dessa justiça que Deus fará, mas ao mesmo tempo também tínhamos essa noção de que Deus Nosso Senhor é arqui-misericordioso, sumamente bondoso. E àqueles que lhe forem submissos, que lhe forem fiéis, Deus Nosso Senhor dará um prémio extraordinário. Então vamos pedir a Ele que nos ajude neste domingo a propriamente aproveitarmos os ensinamentos desta liturgia sobre estes tempos futuros, escatológicos, e para que Nosso Senhor nos prepare já, desde já, neste momento, o nosso coração
para bem nos apresentarmos diante deste supremo e bondosíssimo juiz. E que Nossa Senhora, para tudo isto, também nos ajude a preparar o coração. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.